Coronel, eu queria saber qual foi o que é que motivou o senhor a escrever esse livro? O que é que foi? Houve algum estupim? Houve algum... O que é que ebuliu aí dentro para poder colocar toda essa história aqui? Olha, o que me motivou a escrever esse livro foi o seguinte. Na época de 60, na década de 70, o Brasil, infelizmente, sofreu um impacto de organizações terroristas que se formaram e que tinham como principal objetivo a tomada do poder e implantar aqui no país uma ditadura marxista, leninista, do tipo cubano. Isso já é provado, embora muitos neguem, mas a própria esquerda hoje reconhece isso como um fato verdadeiro. E isso começou em 1961, ainda no governo democrático do Jânio Quadros. Em 61 eles estavam mandando pessoas para o exterior, para Cuba, para a China, para a Rússia, onde faziam curso de guerrilha. Então o país foi surpreendido com isso. A gente não sabia o que estava acontecendo. E eu era major, tinha acabado o curso de Estado-Maior, tinha sido transferido para São Paulo, e São Paulo era o auge, era o centro, ali é que estava, ocorria mais os bombas, atentados, assassinatos. Eles já haviam jogado uma bomba no quartel-general do 2º Exército, estava lá... aquele caminhão que entrou? Um caminhão que entrou, morreu o soldado Marcos Filho, estraçalhado. Por sorte, não houve um desastre maior, porque o caminhão bateu num poste e ficou do lado de fora e a bomba não explodiu dentro do quartel. Um relato, interrompendo, um relato que eu fiquei impressionado que eu vi no livro, é que eles tiveram a cara de pau de dizer... Sim. Que tinham colocado um cartaz na frente do caminhão dizendo que tem bomba. Atenção, assim. Explosivos, afaste-se. Ora, de noite, um caminhão entrando, ia dar tempo, isso aí é ridículo, né? Mas bom, então o que aconteceu? Eu fui chamado como major naquela época para comandar um órgão que estava sendo criado. E esse órgão foi criado também no Rio de Janeiro, foi criado em Porto Alegre, foi criado em Curitiba, em Recife. Chamava-se Destacamento de Operações de Informações, do DOI. Do DOI. Bom, e lá nós tínhamos, eu comandava cerca de 400 homens. E a maioria era da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a direção era do Exército e eu era o comandante. Então, nós entramos em combate com essa gente, né? Mas tivemos sorte porque no Brasil todo, que se combateu, morreram de ambos os lados 500 pessoas. Na Argentina, que houve a mesma coisa, foram 30 mil mortos. No Uruguai, pequenininho, 4 mil. E por assim foi. Mas no Brasil, eu acho que nós tivemos muita sorte, e só sobre a maneira que nós conduzimos o combate, a maneira adequada, como fomos levando, de modo que chegamos a isso. Então, eu comandei esses homens que estavam lá. E o que me revoltou é que quando a gente derrotou esse pessoal, nós estendemos a mão para eles. Veio a anistia, pedra em cima disso, e vocês retornam para o Brasil, aqueles que fugiram e tudo, e vamos continuar. Essa época foi a época que João Figueiredo? Foi da época do Figueiredo. Só que eles... Pois não. A anistia geral e restrita, não é? Essa frase? Exatamente. Essa foi a bandeira dos próprios militares, né? Que a esquerda parece que usou como se fosse uma proposta dela. Geral e total e restrita. Não, a exigência foi deles. Foi, né? Então, essa amplidão toda foi uma exigência, praticamente provocação deles, entendeu? E quando eles voltaram, pastor, do exterior, que vieram, aí nós nos recolhemos e cumprindo a lei da anistia, o Exército, as Forças Armadas ficaram quietas, mudas, caladas, mas eles começaram a contar essa história à moda deles. E eles foram muito inteligentes e foram formando, os formadores de opinião eram todos formados por eles, porque eles foram ocupando vagas nas universidades, no jornalismo. Só uma pergunta então, Coronel, toda a literatura da escola e toda a informação a nível escolar
Foram feitos por eles. Foi feita por eles. O Brasil, olha, os professores nossos, houve agora recentemente uma pesquisa que eu estava vendo, os nossos professores, 82% deles são admiradores do Che Guevara. E eles, 30 são do Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente, porque eles acham que o presidente é de direita. Imagina a senhora, como é que estão os nossos formadores de opinião, o que é que eles têm na cabeça Isso hoje? é até uma pesquisa recente agora, né? Agora, atual. foi feito recentemente. Então, eles estão formando a cabeça da nossa juventude, fazendo uma lavagem cerebral com fatos que não são verdadeiros. Então, eu resolvi escrever esse livro e vou contar a história como foi, como eu vi, como eu vivi. Como é que foi a resposta das pessoas nesse livro? Olha, graças a Deus tem sido muito boa. Olha, aqui em Brasília, a noite do lançamento do livro aqui em Brasília, eu não me lembro mais, não me recordo, mas eu acho que foram mais de 300 ou 400 pessoas o Azevedo para falar. Né? No Rio de Janeiro, eu já está na 4ª edição, são 12 mil exemplares. Quem lê... Um livro grosso desse. Em Brasil, que lê pouco. Isso que eu em pouco tempo, já está na quarta edição. E sabe outra coisa? Isso eu tenho que dizer para o senhor também o seguinte, apesar do boicote da mídia, que os jornalistas não vê na parte dos jornais que tratam de livros, só não vê uma palavra a respeito desse livro. A verdade continua sufocada? Não vê nenhuma. Não tentando sufocar. E ele esteve em 3º lugar em venda no Brasil. 3º livro mais vendido no Brasil, teve várias semanas e não tocava em nada. Uma vez um jornal do Rio de Janeiro deu uma notinha pequenininha que estava em 3º aí que eu descobri. E a mídia sufocou, não deixa. As livrarias se recusavam a vender. Poucas livrarias aceitam vender o livro. Então é com muito sacrifício que a gente faz chegar nas pessoas, porque eles não querem que esse livro chegue. Mesmo assim, já vou para a 5ª edição agora, se Deus quiser. Então a opinião pública do Brasil foi manipulada? Eu sim, acredito que sim. Infelizmente sim. General Azevedo, o que é que foi viver naquela época? Olha, naquela época eu estava saindo da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz parte do contingente que praticamente se interpôs entre tropas que vinham do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, e as que de São Paulo a embarrar. Então foi uma fase muito bonita, porque o meu comandante, o comandante da academia, Médici, ele praticamente deu oportunidade a nós cadetes a tomarem um partido, entendeu? E foi muito importante. Alguns que não sabem bem da história acham que é realmente sangue. Não é verdade. Nós entramos armados, equipados, preparados para barrar as tropas que vinham do Rio de Janeiro. Então essa foi a minha participação inicial, entendeu? E a partir daí servi em várias atividades. Porque se fala muito, quando hoje a gente lê alguma coisa, quando a imprensa, a mídia, e as pessoas falam assim no período da ditadura militar. Mas quando a gente começa a ver, foi uma contra-revolução. Porque o que estava sendo feito na época era uma revolução comunista. Eu acho que esse papel foi meio trocado. Quer dizer, o que vocês na época fizeram foi barrar uma revolução. Com certeza. Porque dos relatos que eu vi, a proposta era matar, ou seja, o poder a qualquer custo. Se pudesse matar, porque mataram muitos militares, não teve alguns ataques desses? O objetivo deles, se tomassem o poder naquela ocasião, e isso está escrito nos livros deles, Jacobo Gorelli, que é um grande escritor que eles têm, que publicou já um livro que está na quarta, para contar essa história à moda deles. E eles foram muito inteligentes e foram formando, os formadores de opinião eram todos formados por eles, porque eles foram ocupando vagas nas universidades, no jornalismo. Só uma pergunta então, Coronel, toda a literatura da escola e toda a informação a nível escolar
foram feitos por eles. Foi feita por eles. O Brasil, olha, os professores nossos, houve agora recentemente uma pesquisa que eu estava vendo, os nossos professores, 82% deles são admiradores do Che Guevara. E eles, 30 são do Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente, porque eles acham que o presidente é de direita. Imagina a senhora. Como é que estão os nossos formadores de opinião? O que é que eles têm na cabeça? Isso é até uma pesquisa recente agora, né? Agora, foi feito recentemente. Então, eles estão formando a cabeça da nossa juventude, fazendo uma lavagem cerebral com fatos que não são verdadeiros. Então, eu resolvi escrever esse livro e vou contar a história como foi, como eu vi, como eu vivi. Como é que foi a resposta das pessoas nesse livro? Olha, graças a Deus tem sido muito boa. Olha, aqui em Brasília, a noite do lançamento do livro aqui em Brasília, eu não me lembro mais, não me recordo, mas eu acho que foram mais de 300 ou 400 pessoas, o Azevedo vai falar, né? No Rio de Janeiro, eu já está na 4ª edição, são 12 mil mandantes. Então, nós entramos em combate com essa gente, né? Mas tivemos sorte porque no Brasil todo, que se combateu, morreram de ambos os lados 500 pessoas. Na Argentina, que houve a mesma coisa, foram 30 mil mortos. No Uruguai, pequenininho, 4 mil. E por assim foi. Mas no Brasil, eu acho que nós tivemos muita sorte, e só sobre a maneira que nós conduzimos o combate, a maneira adequada, como fomos levando, de modo que chegamos a isso. Então, eu comandei esses homens que estavam lá. E o que me revoltou é que quando a gente derrotou esse pessoal, nós estendemos a mão para eles. Veio a anistia, pedra em cima disso, e vocês retornam para o Brasil, aqueles que fugiram e tudo, e vamos continuar. Essa época foi a época que João Figueiredo? Foi da época do Figueiredo. Só que eles... Pois não. A anistia geral e restrita, não tinha essa frase? Exatamente. Essa foi a bandeira dos próprios militares, né? Que a esquerda parece que usou como se fosse uma proposta dela. Geral e total e restrita. Não, a exigência foi deles. Foi, né? Então, essa amplidão toda foi uma exigência, praticamente provocação deles. Entendeu? E quando eles voltaram, pastor, do exterior, que vieram, aí nós nos recolhemos e cumprindo a lei da anistia, o exército, as Forças Armadas ficaram quietas, mudas, caladas, mas eles começaram o curso de guerrilha. Então o país foi surpreendido com isso. A gente não sabia o que estava acontecendo. E eu era major, tinha acabado o curso de Estado-Maior, tinha sido transferido para São Paulo, e São Paulo era o auge, era o centro, ali é que ocorria mais os bombas, atentados, assassinatos. Eles já haviam jogado uma bomba no quartel-general do 2º Exército, estava lá... Aquele caminhão que entrou? Um caminhão que entrou, morreu o soldado Marcos Filho, estraçalhado. Por sorte, não houve um desastre maior, porque o caminhão bateu num poste e ficou do lado de fora e a bomba não explodiu dentro do quartel. Um relato que eu fiquei impressionado que eu vi no livro, é que eles tiveram a cara de pau de dizer... Sim. Que tinham colocado um cartaz na frente do caminhão dizendo que tem bomba. Atenção, assim. Explosivos, afaste-se. Ora, de noite, um caminhão entrando, ia dar tempo, isso aí é ridículo, né? Mas bom, então o que aconteceu? Eu fui chamado como major naquela época para comandar um órgão que estava sendo criado. E esse órgão foi criado também no Rio de Janeiro, foi criado em Porto Alegre, foi criado em Curitiba, em Recife. Chamava-se Destacamento de Operações de Informações, o DOI. DOI. Bom, e lá eu comandava cerca de 400 homens. E a maioria era da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a direção era do Exército e eu era o comandante.
Coronel, eu queria saber qual foi, o que é que motivou o senhor a escrever esse livro? O que é que foi? Houve algum estupim? Houve algum... O que é que ebuliu aí dentro para poder colocar toda essa história aqui? Olha, o que me motivou a escrever esse livro foi o seguinte. Na época de 60, na década de 70, o Brasil, infelizmente, sofreu um impacto de organizações terroristas que se formaram e que tinham como principal objetivo a tomada do poder e implantar aqui no país uma ditadura marxista, leninista, do tipo cubano. Isso já é provado, embora muitos neguem, mas a própria esquerda hoje reconhece isso como um fato verdadeiro. E isso começou em 1961, ainda no governo democrático do Jânio Quadros. Em 61 eles estavam mandando pessoas para o exterior, para Cuba, para a China, para a Rússia, onde faziam exemplares. Quem lê... Um livro grosso desse. Um Brasil que lê pouco. Isso que eu pensei. Em pouco tempo, já está na quarta edição. E sabe outra coisa? Eu tenho que dizer para o senhor também o seguinte: apesar do boicote da mídia, que os jornalistas não vê na parte dos jornais que tratam de livros, só não vê uma palavra a respeito desse livro. A verdade continua sufocada? Não vê nenhuma. Não tentando sufocar. E ele esteve em terceiro lugar em venda no Brasil. Terceiro livro mais vendido no Brasil, teve várias semanas e não tocava em nada. Uma vez um jornal do Rio de Janeiro deu uma notinha pequenininha que estava em terceiro aí que eu descobri. E a mídia sufocou, não deixa. As livrarias se recusavam a vender. Poucas livrarias aceitam vender o livro. Então é com muito sacrifício que a gente faz chegar nas pessoas, porque eles não querem que esse livro chegue. Mesmo assim, já vou para a 5ª edição agora, se Deus quiser. Então a opinião pública do Brasil foi manipulada? Eu sim, acredito que sim. Infelizmente sim. General Azevedo, o que é que foi viver naquela época? Olha, naquela época eu estava saindo da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz parte do contingente que praticamente se interpôs entre tropas que vinham do Rio de Janeiro em direção a São Paulo.